Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Libertação na Palavra. Mais uma tarde de bênção, mais uma tarde de vitória para mim e para a sua vida. Pois quando estamos na presença de Deus, sabemos que essa própria presença já gera milagre. Você sabia disso? Só a presença de Deus já traz milagres. E a maior evidência de que a presença de Deus já gera milagre é o que podemos ver lá no Antigo Testamento, né? Que em todos os momentos de dificuldades, de adversidades, quem estava sempre à frente do povo de Israel? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. Na travessia do Jordão, a Arca da Aliança esteve à frente e abriu o Jordão. Na queda das muralhas de Jericó, a Arca do Senhor esteve à frente nas 13 voltas e demoliu aquela muralha. Então a presença de Deus em si já traz a vitória que precisamos. E além da vitória, a presença de Deus também traz alegria, traz paz, traz segurança, traz estabilidade. Amém? Então estamos na presença de Deus. E estando na presença de Deus, eu quero transmitir para você algo que Deus colocou em meu coração a respeito do poder da humildade. Quando se fala em humildade, não é fácil, né? Exercer a humildade. Principalmente quando estamos sendo subjugados, pisados, afrontados, escarnecidos. Aí então que é muito mais difícil. Mas uma coisa é certa, se a palavra de Deus nos mostra que sempre Jesus aponta para o caminho da humildade, e ele mesmo demonstrou na sua vida, no seu ministério, esta humildade. A palavra de Deus diz, desculpa, a palavra de Deus diz na carta aos Filipenses que mesmo Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo e aceitou a morte de cruz. E depois de se aceitar uma morte tão indigna como era a morte de cruz, ele ainda desce mais ainda, porque nos dias em que ele esteve no seio da terra, ele foi até as profundezas para tomar das mãos de Satanás a chave do inferno e a chave da morte. E depois de descer, de se humilhar no mais profundo lugar, ele então ascendeu ao céu e ali está juntamente com Deus no seu trono de glória. Então vale a pena entrar pelo caminho da humildade, independente da circunstância que você esteja passando. Entenda, a humildade é um caminho de vitória. A humildade gera milagres na tua vida. E eu quero contar aqui um relato para vocês saberem que muitas vezes algum contratempo que estamos passando, algum problema que pode estar nos afrontando, pode ser até uma permissão divina para nos levar à humildade. Você sabia disso? Talvez uma enfermidade, lembre-se, não estou dizendo que toda enfermidade, que todo problema, que toda adversidade, mas tem muitas adversidades, muitos problemas que podemos passar de ordem espiritual, de ordem física, de ordem familiar, que é Deus permitindo como ferramenta para nos levar a um estado de humilhação, de humildade. Eu vejo isso na história de Naamã. Naamã, ele era um general honrado, respeitado, valoroso. Ele era o homem de confiança do rei, porém leproso. E a lepra era a pior doença daquela época. Por quê? Porque na realidade, principalmente dentro da cultura judaica, um leproso sequer poderia conviver com a sua família, poderia andar na sociedade, poderia participar de reuniões sociais, poderia ir a um culto. O leproso, ele era colocado para o lado de fora da cidade, em um lugar onde se colocava ali os entulhos e lixo da cidade. Eles ficavam retirados. E quando alguém se aproximava deles, eles ainda tinham que declarar bem alto:
Olha, não se aproxime, somos leprosos, somos imundo, porque era considerado imundo. E eles deveriam gritar e se apresentar como leproso para que ninguém se aproximasse deles. Então, era um quadro de verdadeira humilhação. E lá estava esse general chamado Naamã, que tinha esse grande problema, essa enfermidade, a lepra. Debaixo da sua farda pomposa, ele carregava chagas, ferimentos, feridas com pus, perdendo até mesmo talvez já parte do seu corpo, porque nós sabemos, né, que a doença maligna, né, da lepra, a pessoa vai perdendo, né, os órgãos do corpo, principalmente começando com os órgãos das extremidades, os dedos dos pés, dedo das mãos, nariz, orelha, vai caindo literalmente. E esse homem tão honrado estava com essa doença. E não havia cura naquela época, né? E então ele é informado por sua funcionária, que estava ali dentro da sua casa como despojo de guerra, que havia um homem de Deus lá em Jerusalém, lá, aliás, melhor, né? Lá em Israel, né? Lá em Israel, que curaria, que poderia reverter esta situação de Naamã. E ele então recebe todas as informações com detalhes, fica sabendo quem é e vai até Eliseu, como nós sabemos, né? E chegando até Eliseu, ele já levou muitos presentes, ouro, né? Ele queria conquistar ali, né, a simpatia do homem de Deus, do profeta. E quando ele chega ali com toda a sua comitiva, com todos esses ouros, roupas, para presentear Eliseu, Eliseu sequer recebe ele com toda a pompa. Simplesmente manda um recado. E o recado era esse: olha, o homem de Deus mandou você descer. Olha só, descer. Descer até o Jordão. E a hora que você descer até o Jordão, ali ainda você desce um pouco mais, mergulhando por 7 vezes nas águas do Jordão. Ele ficou indignado. Eu venho aqui com a minha comitiva, eu venho aqui trazendo ouro, trazendo roupas, trazendo presentes para esse homem, e eu penso que ele vai me receber, vai impor as mãos sobre a minha cabeça, vai falar uma palavra profética, né, tomado pelo poder do seu Deus, e ele simplesmente me manda fazer isso. E ele, nessa indignação, é aconselhado por um de seus assessores. Olha, se o homem de Deus te pedisse alguma coisa difícil, impossível, tudo bem, mas o que ele te pediu, o que ele mandou você fazer, não é nada difícil. Mas como que eu vou mergulhar nessas águas barrentas, sendo que lá eu tenho rios de águas puras, cristalinas, que eu posso mergulhar? Por que mergulhar aqui? Mas não custa nada, vamos lá. E assim ele desce com a sua comitiva para o Jordão. E chegando ali no Jordão, ele desce mergulhando mais 7 vezes. E na 7ª vez, ele sai dali purificado de todas as suas lepras. O que nós vamos ver nisso aí? Por que Deus, através de Eliseu, mandou ele descer até o Jordão, e descendo até o Jordão, descer mais 7 vezes mergulhando, e numa água que não era uma água tão consideradamente limpa, como as águas dos rios que ele tinha lá, que era o Abana, o Farfar. Ele falou assim: poxa, eu tenho rios muito melhores, vou mergulhar nesse. Então, vamos entender o porquê que Deus faz isso daí. Porque, com certeza, havia naquele coração soberba, talvez pelo seu status, talvez pela sua posição de general, talvez por ser tão honrado pelo rei, por ter ganhado tantas vitórias para a sua nação, para o seu país. Isso ensoberbeceu aquele homem, fez ele empinar o nariz, fez ele ficar ali se vangloriando, se sentindo. E Deus permitiu essa chaga, essa lepra nele. E ao chegar ali, nós vamos entender que verdadeiramente era isso que estava acontecendo, porque todo o ato que Eliseu mandou ele fazer era um ato de humilhação. É descer até o Jordão, é descer nos 7 mergulhos e em uma água que não era tão pura e tão limpa. Atos de submissão, atos de humilhação, atos de quebrantamento. E isso levou à maior vitória na vida daquele general. Portanto, muitas vezes Deus pode requerer algo da minha vida e não vai usar, às vezes, um anjo, um querubim ou um serafim. Ele pode usar um ser humano, como usou Eliseu para falar com o profeta, para falar com o general.
Então Deus pode falar comigo, Deus pode falar com você e muitas vezes usando pessoas inesperadas, né? E aí a gente pode ter aquela soberba de dizer assim, mas que nada, eu vou ouvir que esse cara tá falando coisa nenhuma, esse cara nem sabe do que ele tá falando, quem é ele para falar isso para mim? Quem é ela para falar isso para mim? E muitas vezes é ali que está a nossa vitória, é daquela pessoa que eu não tô dando valor, é daquela pessoa simples que está falando, você já tentou fazer isso? Você já experimentou agir dessa forma? É Deus falando na boca daquela pessoa, mas a minha soberba não me permite entender que Deus está falando comigo, por quê? Porque aquela pessoa não tem capacidade intelectual que eu tenho, aquela pessoa não tem o mesmo nível social que eu tenho, aquela pessoa não tem o mesmo poder aquisitivo que eu tenho, aquela pessoa não estudou onde eu estudei, não fez as faculdades que eu fiz, não tem a pós-graduação que eu tenho, eu vou dar ouvido para uma pessoa tão inferior que eu, e é justamente aí que você está perdendo a sua bênção, perdendo a sua vitória, porque lá estava o homem de Deus, um homem simples, um homem do campo, e este homem simplesmente dá uma ordem curta e grossa para um general pomposo. Então entenda você que muitas vezes Deus pode te dar uma ordem, Deus pode te passar uma estratégia de pessoa que você não está valorizando, de pessoa que você está desprezando. Você está desprezando porque é humildezinho, porque é simples. Você está desprezando porque, às vezes, essa pessoa não sabe sequer falar o português direito, não sabe conjugar um verbo, e você está julgando por conta disso. Mas Deus está usando esta pessoa que você não conhece, que você não está dando valor, e está te passando estratégias para que você tenha uma vitória sobre um problema que talvez te aprisiona há anos, sobre um problema que talvez te atormenta há meses, sobre uma enfermidade que talvez até hoje nem o equipamento da cirurgia, da medicina conseguiu detectar o que está acontecendo no teu organismo. E Deus está dizendo assim, isto é para que aconteça um ato de humildade, um ato de quebrantamento, e então o milagre virá. Muitas vezes precisamos entender que certas enfermidades, que certos problemas não será resolvido de maneira humana, de maneira física, mas de maneira sobrenatural, com um ato de submissão à palavra de Deus, com um ato de humildade ao ouvir um homem, uma mulher de Deus na sua simplicidade nos dizendo, olha, faça isso, olha, entre por esse caminho, olha, retire essa soberba, repreenda esse orgulho da tua vida, repreenda essa soberba da tua vida. A palavra de Deus deixa bem claro, meu irmão, o orgulho precede a queda e a altivez de espírito a destruição. Mas agora, os humildes, estes são exaltados. Os que têm um coração quebrantado, estes são ouvidos por Deus. Não é o soberbo que chega lá com toda a pompa e com toda a eloquência, achando que a sua oração está chegando à frente do irmãozinho humilde que não sabe conjugar os verbos. É um engano redondo. E Jesus ainda deixa isso bem claro, quando ele diz assim, que na sinagoga, no lugar de oração, chega ali, publicano que era odiado pela sociedade porque era considerado pecadores, e chega o fariseu, que era a religião dominante, os que se julgavam perfeitos e santos e acima da média. E ali então começa a oração. O publicano, ele simplesmente se curva e declara em alto e bom som, oh meu Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pobre pecador miserável. E batia no peito, pedindo, implorando por perdão, por misericórdia a Deus. E aí então o fariseu já se aproveita que estava ali um publicano, declarando suas debilidades, fraquezas e pecados. E levanta a voz ainda mais alta e declara, oh meu Deus, graças te dou que não sou como muitos por aí que andam roubando, fazendo falcatrua. Graças te dou porque eu jejuo 2 vezes por semana, vou ao templo, leio a tua palavra. Graças te dou porque sou salvo e estou na tua presença. Jesus fala assim, então, qual das 2 orações você acha que foi ouvida? E fica claro, fica evidente que foi a do publicano, que quebrantado, batia no peito implorando por misericórdia e perdão. Então entenda uma coisa, talvez a bênção e o milagre que você está esperando passa por uma situação como essa.
um ato de humildade, um ato de quebrantamento. E esse ato de humildade e de quebrantamento pode ser através do fato de você ouvir uma pessoa que você não dá muito valor, ouvir uma pessoa mais humilde que você, inferior intelectualmente do que você, e saber que da boca dessa pessoa está vindo uma estratégia de Deus para te dar uma grande vitória na vida física, espiritual, material, profissional e financeira. Ouça, seja humilde e obedeça. Teu milagre passa pela humildade. Amém? Eu vou orar por tua vida nessa hora. Glorioso Deus, glorioso Pai, nesse instante aprendemos, ó Pai, a respeito do poder da humildade. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, a primeira coisa que nós queremos te pedir é: retire da nossa vida toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, toda exaltação. Remova em nome de Jesus Cristo. Sabemos, ó Pai, que o orgulho precede a queda, a altivez de espírito nos leva à destruição. Meu Deus querido, dá-nos verdadeiramente um coração contrito e quebrantado. Dá-nos, ó Pai, verdadeiramente a humildade que precisamos para ser ouvido nos altos céus e para obter a vitória que tanto precisamos. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu abençoo a vida da tua serva, a vida do teu servo, que está se humilhando diante de ti, que está se quebrantando e está obedecendo às estratégias que o Senhor está passando nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, Pai, manifesta a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, manifesta o teu poder na vida do teu filho, na vida da tua filha. Meu Deus querido, meu Deus de amor, essa doença, essa enfermidade crônica que não consegue ser curado por remédios, por cirurgia, e muitas que não conseguem sequer ser detectado com os aparelhos da ciência. Pai, estou ordenando cura, estou ordenando milagres nesse momento, através do gesto e ato de quebrantamento do teu filho e da tua filha. Meu Deus querido, meu Deus de amor, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu abençoo nesta hora também a vida familiar, eu abençoo a vida profissional, a vida financeira, abençoo o comércio do teu filho, consultório, estabelecimento, abençoa a empresa onde teu filho trabalha, o rendimento do teu servo, da tua serva, multiplica, prospera. Meu Deus querido, meu Deus de amor, glorifica o teu nome em todas as áreas da vida do teu servo, da tua serva, em nome de Jesus Cristo. Opera de maneira maravilhosa, opera de maneira sobrenatural sobre a vida de todas essas pessoas que estão se quebrantando, que estão se humilhando diante de ti, Pai, e em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço nesta hora, porque creio na vitória do teu filho e da tua filha. Pai, repreendo agora o espírito de opressão, espírito de depressão, espírito de suicídio. Eu te dou uma ordem: sai, bata em retirada em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, ó Pai, que a alegria da presença do teu Santo Espírito tome a vida do teu filho, a vida da tua filha, esta casa, este lar, em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço de todo o meu coração, pois creio na vitória em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. E em nome de Jesus, num ato de humildade, tome posse, entenda que o teu milagre não depende de um grande profeta, não depende de um grande pregador, não depende de um grande pastor, depende de um grande ato de humildade. E talvez você possa ser provado, a partir de agora, por Deus, para expressar, para externizar esta humildade. E ao exercer, ao colocar em prática o que nos foi transmitido por Deus aqui, com certeza o milagre é inevitável. E em nome de Jesus Cristo, nesse instante, a palavra de Deus diz que quando semeamos, quando contribuímos com a obra do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele restitui outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. É a palavra de Deus que diz isso. Então, nesse instante, você terá a oportunidade, se você crê nessas palavras, se você confia neste ministério e sabe que Deus está nele, sente, se o Espírito Santo testifica aí no teu coração que Deus está nesse ministério,
Então, nesse instante, num ato de humildade, você terá a oportunidade de estar semeando nesta obra. Eu vou deixar afixado no primeiro comentário os dados necessários para você fazer a tua semeadura. E ao fazer esta semeadura, em nome de Jesus, você não está dando ouvido ao que o pastor Josué está falando. Você estará dando ouvido à palavra de Deus, que diz assim: honra o Senhor com a primícia da tua fazenda, e se multiplicará os teus celeiros e transbordará o seu lagar. Se cumprirá na tua vida a palavra de Deus que diz, né? Aquele que semeia pouco, colhe pouco, que semeia muito, colhe muito. Então, semeie em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, né, que o muito ou o pouco está relacionado com a tua capacidade, com a tua condição. Cada um sabe o que é o seu melhor. Cada um sabe o que é o seu verdadeiro, a sua verdadeira oferta a Deus, tá bom? Então, em nome de Jesus, obedeça a palavra de Deus, desça pelo caminho da humildade, experimente um milagre na tua vida. Experimente uma intervenção divina na tua vida em nome de Jesus Cristo, amém? Te peço também, se não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o seu like, seu joinha e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Amém? Um beijo no teu coração.